Olá, tudo bem com você? Continuando aqui o estudo do livro grande, que será distribuído aos milhões pela Igreja Adventista em todo o mundo. Esta aqui já é a edição missionária do livro Grande Conflito. E até hoje, sem contar essa edição, que vai com certeza bater vários recordes, já foi publicada em 74 idiomas, com mais de 160 milhões de exemplares vendidos. Essa é uma edição na linguagem de hoje, preparada especialmente para o projeto missionário Impacto Esperança de 2023-2024. E aqui no meu canal, eu estou produzindo essa série, já estamos no capítulo... Hoje vamos analisar o capítulo 4, que tem como título A Coragem. Aqui está. Os títulos foram renomeados para tornar mais interessante ainda a leitura. Então, a minha intenção com essa série aqui, Série Grande Conflito, é estimular você a ler o livro, se não leu ainda, né? Se leu, reler, por que não? A fim de que quando nós formos às ruas, aos semáforos, às casas, distribuir esse livro, nós o façamos com mais empolgação ainda, porque realmente é uma mensagem maravilhosa. Não é à toa que esse livro é um best-seller, uma saga milenar e seu final surpreendente. Nesses primeiros capítulos, estamos tendo aqui uma verdadeira aula de história, focalizando aí o cristianismo e seus heróis, aqueles que foram fiéis à palavra de Deus, aqueles que por causa disso muitas vezes foram perseguidos, foram presos e até mortos. Exemplos para nós que vivemos num tempo em que a palavra de Deus volta a ser questionada, relativizada e deixada por algumas pessoas que se dizem cristãs em segundo plano. O capítulo 4 aqui focaliza a história dos valdenses, aqueles fiéis cristãos que se estabeleceram principalmente ali no Vale do Piemonte, seguidores de Pedro Valdo, que insistiram em ser fiéis à palavra de Deus. Eu vou, como tenho feito aqui nos vídeos, se você perdeu algum, é só conferir a playlist Série Conflito aqui no meu canal, e você terá acesso então aos vídeos anteriores aí, aos primeiros, né, que gravamos essa série, e a proposta é avançarmos até o fim. Vamos levar alguns meses nisso aí, mas vale a pena. Toda semana, a proposta é essa, toda semana ter aqui um vídeo analisando, resumindo o conteúdo de um dos capítulos do livro Grande Conflito. Assim que o papado obteve poder, estendeu os braços para destruir todos aqueles que se recusavam a reconhecer sua autoridade. Ellen White, a autora, aqui continua analisando a influência do papado romano no passado, o poder que essa instituição exerceu, inclusive ao perseguir aqueles que discordavam de suas pretensões e das mudanças, obviamente que não autorizadas, feitas na crença das pessoas, privando-as de ter contato com a Bíblia, e aí sim, não podendo comparar as coisas e saber se era verdade ou não. Diz mais aqui na página 32, nas terras além do domínio de Roma, os grupos cristãos permaneceram quase que completamente livres da corrupção papal por séculos. Continuaram a considerar a Bíblia sua única regra de fé. Esses cristãos acreditavam na permanência da lei de Deus e guardavam o sábado do quarto mandamento. As igrejas que se apegaram à sua fé e prática existiram na África Central e entre os armênios da Ásia. Uma coisa interessante é que sempre houve ao longo da história guardadores do Santo Sábado e da lei de Deus, como está na Bíblia em Êxodo capítulo 20. E aqui a autora menciona alguns desses. Dentre os que resistiram ao poder papal durante esse período, os valdenses são os mais significativos. E por isso ela dedica esse capítulo para analisar e buscar inspiração na história dos valdenses. A sua crença religiosa era baseada na palavra escrita de Deus. A igreja do deserto, não a orgulhosa hierarquia do trono da grande capital mundial, era a verdadeira igreja de Cristo, nesse momento histórico, aguardando os tesouros da verdade que Deus confiara a seu povo para que fossem contados ao mundo. Por que ela fala aqui que essa igreja, esse povo, corresponde ou constitui a igreja do deserto? Em Apocalipse, nós lemos que
Satanás empreendeu uma perseguição terrível ao povo de Deus durante 1260 anos proféticos, que vão de 538 até 1798. É o período em que a Igreja Romana teve autorização estatal para perseguir, prender e até matar aqueles a quem ela considerava e chamava de hereges, pessoas que, como vimos aqui, não se submetiam à autoridade religiosa desse sistema. Bem, na mesma profecia de Apocalipse 12, é dito que a mulher foi protegida por Deus no deserto pelo mesmo período, 1260 anos. Ou seja, a mulher que representa a igreja, ela esteve como que oculta, escondida dos olhares humanos por mais de um milênio, para que não fosse totalmente destruída pela igreja oficial, que era então a igreja opressora, perseguidora, a igreja papal. Então os valdenses, eles estão aí representados também, não só eles, mas também eles, por esse período aí, essa profecia que tem que ver com a mulher que foge para o deserto. E lá ela é protegida por Deus. As igrejas submissas ao papado eram forçadas a honrar o domingo. E aqui ele faz uma menção também, indireta, à profecia de Daniel capítulo 7, verso 25, que fala que no futuro um poder chamado Ponta Pequena, que corresponde à besta do mar em Apocalipse 13, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E aqueles que fossem fiéis à lei de Deus segundo a Bíblia seriam então perseguidos. Ao longo das eras de apostasia, houve valdenses que negaram a supremacia de Roma, rejeitaram a adoração a imagens por ser uma forma de idolatria e guardaram o sábado verdadeiro. Interessante esse registro, né? Eles eram fiéis realmente à palavra de Deus, à lei de Deus, inclusive o segundo mandamento, que foi retirado da Bíblia, e no catecismo, então, é colocado uma lei que não corresponde aos mandamentos da Bíblia. O segundo mandamento é retirado, e o quarto é modificado. De sábado passa a ser, então, o domingo como dia de repouso. Eram raros os exemplos da Bíblia, por isso raros os exemplares da Bíblia, por isso decoravam suas preciosas palavras. Muitos eram capazes de recitar grandes trechos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Isso aqui é até emocionante de pensar, né? Como eles não tinham acesso tão fácil à Bíblia, que era copiada à mão, um processo muito demorado, muito dispendioso, eles procuravam memorizar a palavra de Deus. E muitos deles tinham o Novo Testamento e até boas partes do Antigo Testamento memorizadas. Isso é emocionante porque, se nós pensarmos que hoje nós podemos ter a Bíblia na tela de um celular, na internet, gratuitamente, que ela é vendida em qualquer estabelecimento, até em supermercados, a preços muito acessíveis. Realmente é quase impossível imaginar uma época em que ela não estava assim tão acessível, que as pessoas precisavam memorizar para poder tê-la de memória, a fim de recitá-la, passar adiante a sua mensagem. Nós devíamos pensar bem nisso e valorizar mais o trabalho que esses que nos antecederam tiveram para preservar a palavra de Deus. Devíamos pensar um pouco mais nas facilidades que temos para pregar a palavra de Deus, para disseminar a sua mensagem, porque naquele tempo, como veremos daqui a pouquinho, eles arriscavam a própria vida para espalhar a mensagem da palavra de Deus. As igrejas dos valdenses se assemelhavam às do período apostólico. Rejeitando a supremacia dos papas e bispos, ensinavam que a Bíblia é a única autoridade infalível. Eles são precursores da reforma mesmo, como veremos em capítulos posteriores. Para eles, a Bíblia era infalível, não a autoridade humana, não pessoas que se colocavam ali como autoridade. Não só pregavam o evangelho, como também visitavam os enfermos e trabalhavam para promover a harmonia e o amor fraternal. Assim como Paulo fazia tendas, cada um aprendia algum ofício a fim de prover o próprio sustento, caso fosse necessário. Eles eram realmente evangelistas
E os pastores valdenses não só pregavam o evangelho, como diz aqui, mas também cuidavam das pessoas, visitavam os doentes, trabalhavam e promoviam a harmonia entre eles. Mais uma vez, um exemplo aqui para os líderes espirituais, religiosos de nosso tempo. Pregar o evangelho e não descuidar das necessidades das pessoas, da igreja, e procurar promover a harmonia entre o povo de Deus. Satanás havia incitado os sacerdotes e bispos romanos a enterrar a palavra da verdade debaixo de uma pilha de erros e superstições. De maneira notável, porém, ela foi preservada sem corrupções ao longo de toda a Idade das Trevas. Assim como a arca sobre as águas agitadas, a palavra de Deus supera as tempestades que ameaçam sua destruição. Como uma mina com ricos veios de ouro e prata escondidos debaixo da superfície, as Sagradas Escrituras contêm tesouros da verdade que somente aquele que busca com humildade e oração pode encontrar. Deus projetou a Bíblia para ser um livro com lições para toda a humanidade, revelando a si próprio. Cada verdade que enxergamos é uma revelação nova do caráter de seu autor. Realmente é impressionante como Deus preservou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, ao longo das eras, das décadas, dos séculos, milênios, a fim de que ela chegasse a nós hoje não corrompida, com a sua mensagem intacta. Isso é maravilhoso e, repito, devemos muito às pessoas que nos precederam e que dedicaram tempo, esforço e até muitas vezes a vida para nos legar esse patrimônio que é a palavra de Deus. Colocavam cuidadosamente alguma porção da Bíblia para que aqueles que pareciam abertos a receber a verdade pudessem encontrá-la. Aqui ela diz que os valdenses, eles escondiam porções da Bíblia debaixo da roupa, porque se você fosse encontrado entregando uma porção da Bíblia, uma página que fosse, você poderia ser preso e morto. Então eles escondiam debaixo da roupa, guiados por Deus, iam às feiras, aos mercados, aos lugares públicos, e quando encontravam alguma pessoa que parecia realmente ter um interesse na palavra de Deus, eles então tiravam esse pedacinho da Bíblia e davam de presente àquela pessoa. Realmente um trabalho maravilhoso, muito arriscado, mas digno de admiração e de imitação. Hoje ainda podemos livremente entregar livros, doar Bíblias, folhetos às pessoas. Aproveitemos esse tempo. Aproveitemos para espalhar esse livro, que é fundamentado na Bíblia, enquanto temos liberdade para fazer isso. Diz mais aqui o texto: em segredo, carregavam cópias da Bíblia inteira ou em parte. Com frequência, conseguiam interessar alguém pela leitura da palavra de Deus e deixavam uma parte dela com quem queria. A maioria das pessoas aprendia a confiar em suas boas obras para a salvação. Aqui ela está mostrando um erro que o papado romano estabeleceu naquele tempo, que era a salvação pelas obras. E então diz que a maioria das pessoas aprendia a confiar em suas boas obras para a salvação. Por meio de jejuns e açoites frequentes, vigílias de meia-noite, deitando-se em pedras frias e úmidas e fazendo longas peregrinações. Assombrados pelo medo da ira vingativa de Deus, muitos sofriam continuamente, até que a natureza exausta expirava. Sem o raio de esperança, desciam à sepultura. Que triste isso. Saber que muitas pessoas viveram sob o fardo do pecado, não buscaram em Deus o perdão, em Cristo, porque achavam que tinham que se autoflagelar, sofrer, se massacrar, para poder, inutilmente, expiar seus pecados. Isso é muito triste, e é uma das grandes culpas que Roma carrega sobre si. Ter tirado Jesus de cena, ele que é o nosso mediador, intercessor, único, e ter colocado um sistema, pessoas, coisas, práticas, até idolátricas, para supostamente substituir isso aí, a mediação de Cristo. Isso realmente é lamentável. Os ensinos dos papas e sacerdotes haviam levado as pessoas a ter uma visão de Deus e até mesmo de Cristo como seres rígidos e temíveis.
com tão pouca simpatia que os pecadores precisavam da mediação de sacerdotes e santos. Aqueles cuja mente havia recebido a luz ansiavam por eliminar as obstruções que Satanás tinha acumulado, para que as pessoas passassem a ir diretamente a Deus, confessassem seus pecados e encontrassem perdão e graça. Um dos propósitos da pregação desses cristãos genuínos, os valdenses, era justamente a de levar as pessoas a Cristo diretamente e mostrar que o caráter de Deus não tinha nada a ver com o daquele Deus apresentado pelos carrascos, pelos inquisidores, por aqueles que pregavam sobre indulgências e autoflagelação. Deus é amor, Deus é piedoso, Deus quer perdoar os pecadores. E as pessoas precisavam conhecer esse Deus da Bíblia, para que então pudesse ter uma visão correta do Criador. As Escrituras Sagradas falavam ao coração daqueles que ansiavam pela verdade. Aqueles que recebiam a palavra, partes dela, ou ouviam de suas passagens, tinham o coração aquecido e ansiavam conhecer cada vez mais a verdade da palavra de Deus. Esses viajantes, apegando-se à fé da igreja primitiva, eram um constante testemunho da apostasia romana, e por isso eram odiados e perseguidos. Sua recusa em abrir mão das Escrituras era uma ofensa que Roma não conseguia tolerar. E por isso, as autoridades romanas passaram a perseguir duramente os valdenses, tanto quanto o Império Romano fez com os primeiros cristãos, e a Inquisição fez também ao longo de anos com pessoas que se mantiveram fiéis à palavra de Deus. Foram os mártires do passado. E no finalzinho aqui do capítulo diz que, a despeito das cruzadas contra eles e da matança desumana que sofreram, esses indivíduos tementes a Deus continuaram a enviar missionários para espalhar a verdade preciosa. Eram caçados até a morte, mas mesmo assim seu sangue regava a semente que lançavam e ela continuava dando frutos. O sangue regava a semente do evangelho que eles haviam lançado. Que bonito isso, né? Dessa maneira, os valdenses testemunharam por Deus séculos antes de Lutero. Eles plantaram as sementes da reforma, que começou na época de Wycliffe, cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e deve ser levada adiante até o fim dos tempos. Deus nos ajude a nos espelhar realmente no exemplo desses pioneiros, dos valdenses aqui especificamente, possamos ter coragem de espalhar a palavra de Deus, usando tudo que nós temos, todos os recursos que temos à disposição. Naquela época eles tinham basicamente a voz e trechos, pedaços da Bíblia. Hoje nós temos a internet, temos livros, temos TV, rádio, temos as redes sociais. Vamos imitar os valdenses, mas usando esses recursos que estão à nossa disposição. Sejamos corajosos como eles foram e aproveitemos o tempo de liberdade que ainda temos, não sabemos por quanto tempo, para espalhar essas verdades, denunciar o paganismo que invadiu a igreja cristã, denunciar as heresias que se misturaram com a fé de muitas pessoas e apontar para a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, assim como os valdenses fizeram no tempo deles. Deus nos ajude a ser fiéis até o fim. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.